A administração do capital de giro. Numa empresa nós temos algumas contas dentro do balanço patrimonial que são chamadas de circulantes e outras de não circulantes. Elas ocorrem tanto no lado do ativo quanto no lado do passivo. Circulante é sinônimo de corrente, ou seja, algo que circula, que se modifica ao longo do exercício, ao longo do ano. Então, dentro do ativo circulante, nós temos todos os bens e direitos, como as contas estoques e caixa, que são bens, e as duplicatas a receber e bancos, que são direitos. Essas contas elas se modificam integralmente ao longo do ano, portanto, são contas do ativo circulante. No lado do passivo, nós temos as obrigações. O passivo circulante são todas aquelas obrigações que sofrem modificações ao longo do exercício, ao longo do ano, como as contas fornecedores, salários, aluguéis, contas a pagar, impostos a recolher, financiamentos e juros a pagar. Essas contas são chamadas de circulante, pois os recursos financeiros sempre se modificam entre o caixa, fornecedores, mercadorias, clientes. Então a empresa retira dinheiro do caixa para fazer compras junto aos seus fornecedores. Esses fornecedores entregam matéria-prima que são transformadas em mercadorias, que são vendidas aos clientes, que por sua vez as compram e retorna dinheiro ao caixa. Então o dinheiro sempre circula nesse eixo, formando o chamado circulante. Para fazer uma análise dinâmica do capital de giro, existem 4 cálculos básicos que nós veremos a seguir. O primeiro deles é o capital de giro líquido, que já foi visto em um vídeo anterior. Ele corresponde ao ativo circulante menos o passivo circulante. Como o ativo circulante é sinônimo de capital de giro, o capital de giro líquido nada mais é do que pegar o capital de giro e diminuir das dívidas de curto prazo. Dessa forma, nós vamos ter uma representação do volume de recursos de longo prazo que estão investidos em giro. Haja vista que todo o capital de giro é financiado pelos recursos de curto prazo e uma parcela é financiada por recursos de longo prazo. A parcela que é financiada por recursos de longo prazo justamente é aquele valor resultante do capital de giro líquido, pois tudo que está no ativo é sempre financiado pelo passivo. Se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, é porque parte do ativo circulante está sendo financiado pelo passivo não circulante. A necessidade de capital de giro é representada pela equação ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. E ela revela o montante de capital permanente que uma empresa necessita para financiar o seu capital de giro. O saldo de tesouraria pode ser calculado de duas formas. Ou a gente pega o capital de giro líquido e diminui da necessidade de capital de giro, ou, de uma maneira mais simples, a gente pega o ativo circulante financeiro e diminui do passivo circulante financeiro. Dessa forma, nós pegamos apenas os valores do balanço patrimonial sem precisar fazer os cálculos como na equação anterior, onde seria necessário fazer o cálculo do capital de giro líquido e o cálculo da necessidade de capital de giro. O saldo de tesouraria nada mais é do que uma medida da margem de segurança financeira de uma empresa que indica sua capacidade interna de financiar um crescimento da atividade operacional. Então a gente pode entender o saldo de tesouraria como uma reserva financeira. É quanto eu tenho a mais no ativo circulante financeiro em relação ao passivo circulante financeiro. E a necessidade total de financiamento permanente, a chamada NTFP, é, na verdade, um indicador que a gente vai tirar as conclusões para verificar se uma empresa está em equilíbrio financeiro ou não. Ele é calculado pegando-se a necessidade de capital de giro e soma-se a todo o ativo não circulante. Ele representa o crescimento mínimo de passivo não circulante que a empresa deve manter visando lastrear seus investimentos em giro e fixo e estabelecer seu equilíbrio financeiro. Em outras palavras, a gente vai calcular essa NTFP e ela terá que ser obrigatoriamente financiada pelo seu ativo, pelo seu passivo não circulante. Então é de se esperar que uma empresa que tem equilíbrio financeiro tenha uma necessidade total de financiamento permanente sempre menor ou igual ao seu passivo não circulante. Caso essa necessidade total de financiamento permanente seja maior do que o passivo não circulante, a empresa está em desequilíbrio financeiro. Então, resumindo aqui o que eu acabei de falar para vocês, a gente tem essas equações, que ilustram os 4 cálculos compostos para a aula de hoje. O capital de giro líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. A necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. A necessidade total de financiamento permanente é a necessidade de capital de giro, calculada anteriormente na equação anterior,
mais o ativo não circulante, que eu retiro do balanço patrimonial. E o saldo de tesouraria posso calcular de duas formas, né? Pegando o capital de giro líquido, que é o primeiro cálculo, diminuindo da necessidade de capital de giro, que é o segundo cálculo. Ou simplesmente indo no balanço patrimonial e pegando o total do ativo circulante financeiro e diminuir do passivo circulante financeiro. Para ilustrar isso melhor para vocês, vamos ver cada um dos cálculos num esquema de um balanço patrimonial que é apresentado para vocês da companhia AZ. O capital de giro líquido ele é sempre calculado pegando-se o ativo circulante e diminuindo-se do passivo circulante. Se essa companhia AZ tem no seu ativo circulante financeiro R$30, no ativo circulante operacional 60 e no ativo não circulante 50, a gente, para encontrar o ativo circulante, a gente tem que somar os dois ativos circulantes, o financeiro e o operacional, que no caso daria 90. E esse valor tem que ser diminuído do passivo circulante, de todas as dívidas de curto prazo, sejam elas financeiras ou operacionais. Lembrando que dívidas financeiras, o passivo circulante financeiro, são aquelas onde há incidência de juros. E o passivo circulante operacional são aquelas dívidas que a empresa tem onde não há incidência de juros, como, por exemplo, dívidas junto a fornecedores. Então, se nós pegarmos o 90, que está no lado do capital de giro, e diminuirmos do 60, que são todas as dívidas de curto prazo, nós teremos o capital de giro líquido igual a 30. A necessidade de capital de giro, o NCG, ele é calculado pegando-se o ativo circulante operacional, 60, e diminuindo-se do passivo circulante operacional, no caso 40. 60 menos 40, nós teremos a necessidade de capital de giro de 20. A necessidade total de financiamento permanente ela é encontrada pegando-se a necessidade de capital de giro, que foi calculada anteriormente, e somando-se com ativo não circulante. Como a necessidade de capital de giro, que a gente encontrou anteriormente, era 20, 60 menos 40, e a gente vai somar agora com ativo não circulante, que está na parte da esquerda do balanço, a parte rosa, onde mostra ali que tem 50, a gente vai ter a expressão 20 mais 50 igual a 70. Se nós temos uma necessidade total de financiamento permanente de R$70, a empresa tem que pegar esses R$70 em algum lugar. Quem vai financiar esses R$70? O ideal é que não sejam recursos de curto prazo, pois essa é uma necessidade total de financiamento permanente. Então, a gente não pode pegar no curto prazo se a necessidade é permanente. Então, busca-se no passivo não circulante, pois é ali que estão o passivo exigível a longo prazo, que são recursos pegos junto a terceiros de longo prazo, ou o capital dos sócios. E nós verificamos que no lado direito do balanço, no passivo não circulante, tem 80. Como 80 é maior do que 70, nós temos então uma situação de equilíbrio financeiro. A empresa tem uma necessidade total de financiamento permanente de 70 e ele é financiado por um passivo não circulante de 80. O saldo de tesouraria, que é o último cálculo, ele simplesmente, mais facilmente encontrado, pegando-se o ativo circulante financeiro, que é 30, e diminuindo-se do passivo circulante financeiro, que é 20. No caso aqui temos 10. Resumindo tudo. Então, coloco aqui o balanço novamente para vocês e os cálculos feitos novamente. O capital de giro líquido, então, deu R$30. A necessidade de capital de giro deu 20. A necessidade total de financiamento permanente deu 70. O saldo de tesouraria pode ser calculado de duas formas, como eu apresentei no slide anterior, ativo circulante financeiro menos o passivo circulante operacional, 30 menos 20, que deu 10. Ou eu posso pegar o capital de giro líquido e diminuir da necessidade de capital de giro. Como o capital de giro líquido foi o primeiro cálculo, que deu 30, e a necessidade de capital de giro, que foi o segundo cálculo, que deu 20, 30 menos 20 também dá 10. Então, qualquer uma das duas equações para cálculo do saldo de tesouraria dará o mesmo resultado. Vamos ver agora um exemplo da companhia Florianópolis. Apresentado o balanço para vocês, que tem no lado do ativo R$1.000 e no lado do passivo também R$1.000, com o grupamento de contas apresentando o ativo circulante financeiro igual a 100, o ativo circulante operacional de 400, o ativo não circulante de 500. O somatório de 100 mais 400 mais 500 dá 1.000, total do ativo. Do outro lado, no lado do passivo, temos o passivo circulante financeiro de 120, o passivo circulante operacional de 280 e o passivo não circulante de 600. 120 mais 280 mais 600 também dá 1.000 como total do passivo. Fazendo os cálculos dos indicadores financeiros, temos que a necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional, está no lado esquerdo do balanço, 400, menos o passivo circulante operacional, está no lado direito do balanço, 280, 400 menos 280 deu 120. O saldo de tesouraria, temos 100 do lado do ativo circulante financeiro,
porém temos 120 no passivo circulante financeiro. Vejam que deu um resultado negativo, o saldo de tesouraria está negativo em menos R$20. A necessidade total de financiamento permanente, ela é calculada pegando-se a necessidade de capital de giro, que é 120, e soma-se ao ativo não circulante, que está no lado esquerdo do balanço, que no caso é 500. Como a gente vai pegar agora 120 e somar com 500, vamos encontrar 620. Essa é a necessidade total de financiamento permanente dessa empresa. Quem vai financiar essa necessidade total de financiamento permanente? Obrigatoriamente o lado do passivo. É sempre o passivo que financia as necessidades de recursos de uma empresa. Porém, essa necessidade ela não é totalmente suprida, pois no passivo não circulante há apenas R$600 e a empresa tem uma necessidade de 620. Então, ela não está numa situação de equilíbrio financeiro, ela tem uma inadequada estrutura financeira. Já vista que a necessidade total de financiamento permanente calculada, que foi de 620, é maior do que o passivo não circulante, que é de 600. O ideal sempre é que a necessidade total de financiamento permanente seja menor do que o passivo não circulante. Um exercício que pode ser apresentado a vocês é esse da Companhia Centauro. Então, a Companhia Centauro apresenta as seguintes contas em milhares de reais. Então, são apresentadas várias contas, elas estão embaralhadas, né? Duplicados a receber, 145, caixa, 30, estoques, 104, despesas antecipadas, 7, aplicações financeiras, R$50, adiantamento a fornecedores, R$6, estão em milhares de reais, né? Provisão para devedores duvidosos, R$5.000, fornecedores, R$90.000, empréstimos bancários, R$60.000, encargos sociais e fiscais, R$52.000, adiantamentos a clientes, R$18.000. Sabendo-se que o ativo realizável a longo prazo era de R$123.000, o imobilizado de R$500.000, o passivo exigível a longo prazo de R$340.000 e o patrimônio líquido de R$400.000, calcule. Aí eu coloquei a sopa de letrinhas para ser calculada ali. CGL, que é o capital de giro líquido, NCG, que é a necessidade de capital de giro, o NTFP, que é a necessidade total de financiamento permanente, e o ST, que é o saldo de tesouraria. Feitos os 4 cálculos, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: será que há equilíbrio financeiro nesta empresa? Para que exista equilíbrio financeiro, a gente tem que lembrar que a necessidade total de financiamento permanente calculada tem que ser menor do que o total do passivo não circulante. Então, eu peguei todas as contas do slide anterior e transportei para o balanço patrimonial, montando e apresentando essa estrutura. A gente vê que o total do ativo deu R$960.000 e o total do passivo também, R$960.000, indicando que o balanço fechou. Uma coisa que nós temos que ficar atentos é que nem todas as contas que são apresentadas, elas somam, algumas diminuem. Vejam no lado do ativo, dentro do ativo circulante operacional, a conta provisão para devedores duvidosos. Ali aparece o valor de 5.000 e ele está entre parênteses, porque essa conta ela fica no lado do ativo, mas ela é uma conta redutora, ela não soma, ela diminui. Se a gente não estiver atento a esse detalhe, o total do ativo não daria 960.000, pois em vez de diminuir 5.000, nós iríamos somar 5.000, que daria 970.000, né? E aí o ativo ficaria diferente do passivo. Então, para que o balanço feche e apresente os resultados corretos, nós precisamos conhecer no agrupamento de contas quais são as contas que somam, quais que diminuem, quais são contas redutoras, né? Quais são contas não redutoras, e em cada lado elas devem ser colocadas, né? Se elas são bens e direitos no lado do ativo, se elas são obrigações ou capital dos sócios no lado do passivo. Resolvendo então, com base no balanço que foi montado na lâmina anterior, a gente teria que o capital de giro líquido é igual a 117, pegando-se o ativo circulante, que é a soma do ativo circulante financeiro com o ativo circulante operacional, e diminuindo-se do passivo circulante, que é a soma do passivo circulante financeiro com o passivo circulante operacional. A necessidade de capital de giro é calculada pegando-se o ativo circulante operacional, que é 257, menos o passivo circulante operacional, que é 160, e daria como resposta R$97.000. O saldo de tesouraria iria resultar da subtração entre os dois valores que eu calculei, o 117 e o 97, pela primeira equação, né? Capital de giro líquido menos necessidade de capital de giro, que daria R$20.000. Ou eu poderia ir diretamente no balanço
e pegar o total do ativo circulante financeiro, que é 80, e diminuir do passivo circulante financeiro, que é 60. Também teria como resposta R$20.000. Então, qualquer uma das duas equações pode ser empregada. E a necessidade total de financiamento permanente, onde a gente vai tomar a decisão, a análise final do nosso exercício, ele é encontrado pegando-se a necessidade de capital de giro, que foi o segundo cálculo feito, onde deu R$97.000, e a gente vai somar com o ativo não circulante, que é retirado do balanço patrimonial, que apresenta o valor de R$623.000. Somando-se esses valores, a gente tem a resposta de R$720.000. Então, essa é a necessidade total de financiamento permanente dessa empresa. Para saber se ela está em equilíbrio, a gente tem que voltar ao balanço e verificar quanto há no passivo não circulante para poder financiar essa necessidade total de financiamento permanente que a empresa necessita. Se ela necessita de 720 e lá no passivo não circulante tem 740, a empresa está numa situação ideal. Ela consegue ter um equilíbrio financeiro. Porque 720, que é a sua necessidade total de financiamento permanente, é menor do que o passivo não circulante de 740. Então, como conclusão, a gente pode entender que o equilíbrio financeiro de uma organização se dá através dessa primeira situação, onde a necessidade total de financiamento permanente deve ser menor ou igual ao passivo não circulante, sendo esta a situação ideal. Quando uma empresa apresenta a necessidade total de financiamento permanente maior do que o seu passivo não circulante, nós temos uma situação não ideal. Então a empresa precisa passar por uma reformulação e uma nova reestruturação financeira.